Se há automóveis, há mecânicos. O grande poeta Carlos Drummond de Andrade dedicou ao automóvel um pequeno, mas contundente poema, Cota Zero. Stop. A vida parou ou foi o automóvel? Ao contrário de seus colegas paulistas, como Mário de Andrade e Oswald de Andrade, Drummond não demonstrava tanto apreço à máquina de 4 rodas, que tomava conta das ruas das cidades brasileiras, causando medo e fascínio, e interferindo profundamente na dinâmica urbana. Apreciado ou rejeitado, não haveria jeito. O automóvel progressivamente se tornaria um novo personagem das metrópoles, artefato material que dramatiza símbolos caros ao mundo moderno: aventura, autonomia, capacidade de consumo, sedução dos produtos, avanço científico, velocidade, os fluxos constantes de movimento. Mas o automóvel pode parar ou ser parado. O grande símbolo de movimento é uma máquina sofisticada que, por vezes, dá defeito. E aí entra em cena um conhecido personagem: o mecânico. Pense numa figura polêmica. Para alguns, é o salvador da pátria. Quando você mais precisa, o automóvel resolve dar defeito. E lá vem ele, desbravador, herói das estradas, trajando um macacão escuro e portando suas armas secretas que, surpreendentemente, cabem numa caixa. O que seria de nós sem o mecânico? Muitas vezes, foi encarado como malandro urbano que, sabedor de nossa urgência e desconhecimento sobre o funcionamento daquela máquina fumegante, que não se sabe como anda sozinha, usa termos complicados para valorizar seu trabalho. Mas, no fundo, o mecânico não é apenas o profissional responsável por consertar automóveis. Esses artefatos fascinantes só existem porque alguém os projetou e pensou na sua produção levando em conta as necessidades, peculiaridades e desejos sociais. O engenheiro mecânico. Então, antes mesmo de existir o automóvel, existia o mecânico. Foi ele o responsável por desenvolver os carros, aperfeiçoá-los, criar inovações que com o tempo se incorporaram ao nosso cotidiano. Mais ainda, graças a ele deve-se uma importante parte do progresso da indústria nacional e das motivações para que esse país continental pudesse ser serpenteado de estradas. Assim, não parece equivocado sugerir que nosso pioneiro mecânico de renome tenha sido Santos Dumont. Antes de inventar o avião, em si um feito da mecânica, área da física que se debruça sobre os movimentos de objetos, nosso herói nacional foi um amante do automobilismo, estudioso dos carros e responsável por trazer para o Brasil, no final do século XIX, o primeiro automóvel, assustando a cidade de São Paulo ao desfilar com aquela máquina barulhenta pelas ruas. A propósito, o primeiro carro que chegou à capital do país da época, o Rio de Janeiro, importado em 1897 pelo reconhecido jornalista, escritor e líder abolicionista José do Patrocínio, precisou logo de um mecânico, já que o entusiasmado, mas pouco habilidoso, Olavo Bilac o atirou contra uma árvore. O ocorrido não desanimou o poeta, que adquiriu seu automóvel e se tornou um dos primeiros proprietários de carro do Brasil. Outro pioneiro dono brasileiro de carro também sofreu um acidente. O automóvel que Álvaro Fernandes da Costa Braga utilizava para distribuir os produtos de sua empresa Moinho de Ouro acabou se chocando com burros assustados que tracionavam um bonde. Logo surgiu, inclusive, um setor da polícia para dar conta desses casos, como bem percebeu um cronista da revista Fonfon. Encontram-se, no cruzamento de uma rua, desastradamente, 2 automóveis, um carro vai contramão, uma carroça põe abaixo um poste de iluminação, um tilburi vem contramão, lá está aprumado e correto no seu fardamento novo, o novíssimo inspetor de veículos. Desde o início, acidentes foram comuns na história dos automóveis. O que seria do progresso sem o mecânico? É ele que recupera o fluxo de movimento. Sem sua intervenção, a cidade, de alguma forma, corre o risco de parar. É sobre esse personagem que trata este livro. Nessa parte introdutória, apresentamos alguns importantes marcos da história dos mecânicos no Brasil, demonstrando como a profissão se articulou com fatos fundamentais da economia, cultura e política nacionais, bem como com ocorrências do cotidiano, garantindo o funcionamento das cidades, que rapidamente se expandiam e progrediam. Voltemos ao poema de Drummond. Stop. A vida parou ou foi o automóvel? Se foi a vida que parou, as soluções são várias. Mas se foi o automóvel, meu amigo, não tema. Chama o mecânico.